unidade 1, vamos tratar sobre os objetivos e a estruturação da Lei 13.019 de 2014. O primeiro ponto que eu quero apresentar nesta unidade é quanto ao surgimento da Lei 13.019. Vamos lembrar da CPI das ONGs, que aconteceu no Senado Federal. Aqui no nosso estado nós tivemos a Operação Fundo do Poço, mas o resultado da CPI das ONGs, o Ministério Público Federal apresentou uma minuta de projeto de lei, instituindo um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil, que até o momento eram sempre regulados pelo artigo 116 da Lei 8666, lá de 93. Então, o objetivo do Ministério Público Federal foi apresentar uma minuta de projeto de lei para que, em resposta à CPI, existisse um marco regulatório, uma legislação específica para os repasses do município para as OSCs, dos municípios, do Estado, da União, dos órgãos públicos para as OSCs. Esse projeto de lei, então, veio a tramitar no Congresso, de modo geral, e surgiu a 13.019, na sua primeira versão, onde não entrou em vigor e teve alteração pela Lei 13.204, lá em 2015. Então, a 13.019 de 2014, ela não entra em vigor em 2014 e ela é alterada em 2015. E ela passa a vigorar no âmbito municipal a partir de 2017. Então, só para entender o porquê e como surgiu a lei, foi resultado lá da CPI das ONGs, onde o município repassava, os órgãos públicos de modo geral, repassavam recursos para as organizações da sociedade civil e não faziam o seu devido acompanhamento. Logo, um dos pilares da 13.019 é o monitoramento, porque foi para isso que ela surgiu, porque o município repassava o recurso e não acompanhava. Então, um dos pilares que nós temos da 13.019 é isso, é monitorar, é avaliar como está sendo aplicado o recurso lá na organização da sociedade civil. Para facilitar o entendimento da legislação, nós vamos passar a leitura da ementa. Então veja, nós temos lá na ementa que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Como eu acabei de dizer, nós não tínhamos um regime jurídico, nós éramos regrados pelo artigo 116 da Lei 8666, onde trabalhávamos com um convênio, o instrumento jurídico era o convênio. Então, a partir de agora, nós temos um novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019, alterada pela Lei 13.204. Vejam que esse regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público recíproco. Primeiro, vejam a mútua cooperação. Aqui, o município poderia realizar, o órgão público poderia realizar aquela atividade no âmbito da sua estrutura administrativa, mas ele não o faz e ele repassa essa obrigação, ele faz uma parceria com uma organização da sociedade civil. Mas vejam, tem que estar claro a mútua cooperação. Tem que ser interesse das duas partes desenvolver aquele objeto. Claro, para uma consecução de uma finalidade de interesse público e recíproco entre as duas partes. Logo, também tem que ser interesse da OSC desenvolver aquela atividade solicitada ou requerida pelo município por meio de um edital. Seguimos a ementa. Mediante a execução de uma atividade ou projeto. Atividade, serviços de caráter continuado e também projetos, que a gente sabe que tem data para acabar, tem fim. Previamente estabelecidos em plano de trabalho. Olha como é importante o plano de trabalho, que a lei trouxe isso para a sua ementa. Então, o plano de trabalho deve estar estabelecido como deve ser realizada essas parcerias por meio das suas atividades, por meio dos seus projetos. Vejam que os planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, olha os novos instrumentos jurídicos aqui, termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Então, temos aqui pela ementa que, anexo aos instrumentos jurídicos, termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, nós vamos ter os planos de trabalho.
E ainda, a emenda define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil. Essa parte ainda de fomento, de captação de recursos por parte da lei, ainda não foi regulamentado. Nós estamos aí em 2020, ainda não foi regulamentado. Mas existe a possibilidade, após a regulamentação, das OSCs captarem esse recurso diretamente das pessoas jurídicas por meio dessa forma de fomentar a atividade das OSCs. O que é importante nós identificarmos da leitura da emenda, e que eu vejo que acontece com bastante dificuldade a análise por parte do município, é quanto à cooperação. Para afirmar a parceria, a própria emenda já começa, precisa existir a mútua cooperação. O que é a mútua cooperação? É o interesse das partes serem iguais. Logo, se o município quer firmar uma parceria com uma OSC para desempenhar aquela atividade específica, também tem que ser objeto da OSC desenvolver aquela atividade específica. Logo, precisa estar no seu estatuto, precisa estar nas suas atividades diárias aquela parceria. Dando um exemplo esdrúxulo aqui, eu não posso firmar uma parceria com uma organização da sociedade civil que trabalha com o controle da zoonose, controle de animais abandonados na rua. Não posso firmar uma parceria com ela para que ela faça a festa do município. E aí vocês agora tentam adaptar isso à realidade de cada uma das parcerias de vocês. O objeto da parceria tem que ter afinidade com o objeto estatutário daquela organização da sociedade civil. Esse é o principal ponto do marco regulatório. Nós temos que trabalhar a parceria com aquela que tem a mútua cooperação, que o interesse é igual, o interesse é recíproco das duas partes, desenvolver as atividades para alcançar aquele objeto. Esse é o principal ponto que nós temos que verificar quando vamos firmar uma parceria com uma organização da sociedade civil. Passamos agora à estrutura da Lei 13.019, que é importante a gente entender como é que ela está estruturada. A estrutura, então, da Lei 13.019, como é que ela está estruturada no meio dos seus capítulos. A gente segue uma sequência lógica e a gente vai entender que a gente vai trabalhar isso em cada uma das unidades. Então, ela começa, né, no capítulo 1, até o artigo 3º, então é o do 1º ao 3º, e ela trata especificamente de conceitos. Eu quero deixar aqui para vocês uma leitura bem elaborada do artigo 2º, onde tem os conceitos de tudo que nós vamos olhar durante todo o curso. O que é o termo de colaboração, o que é termo de fomento, o que é uma parceria, o que é uma OSC para a lei. Então, todos os conceitos estão no artigo 2º desse capítulo 1. O artigo 3º vai ser uma unidade nossa, que é quando não se aplica a 13.019. Então, nós vamos ter uma videoaula exclusivamente sobre o artigo 3º. Mas a leitura do artigo 2º é importante para conhecermos todos os conceitos da legislação. Já no capítulo 2º, então, que não começa no artigo 4º, ela começa no artigo 5º, que o artigo 4º foi revogado, ele vai no artigo 5º ao artigo 41, então ele trata especificamente da celebração da parceria e dos instrumentos jurídicos. Então aqui nós vamos trabalhar com a celebração da parceria e quais são os instrumentos jurídicos. Vejam que, primeira coisa, quais são os requisitos para celebrar a parceria? Isso já começa falando no artigo 5º. Quais são os requisitos da OSC, especificamente, para celebrar a parceria? E quais são os instrumentos jurídicos? E aqui, falando em requisitos para a celebração, nós temos o artigo 22, dentro desse capítulo, onde fala no plano de trabalho, que a OSC precisa cumprir. Então, é importante a estruturação desse capítulo, porque ele trata desde a celebração até os instrumentos jurídicos. Capítulo 3, começa lá no artigo 42 e segue até o artigo 62, trata da formalização e da execução das parcerias. Então, aqui trata da formalização e da execução da parceria.
Vejam, se aqui eu tenho requisito para celebrar, tenho os meios, tenho a forma para celebrar a parceria. Aqui eu tenho os instrumentos jurídicos. Aqui eu tenho como eu vou formalizar essa parceria. Como ela deve ser formalizada no município perante uma organização da sociedade civil. E depois, como ela deve ser executada por parte da organização da sociedade civil. Como ela deve ser executada. Então, todo esse procedimento está dentro aqui do capítulo 3, do artigo 42 ao artigo 62 da 13.019. Capítulo 4, temos então do artigo 63 da Lei 13.019 até o artigo 72, nós vamos trabalhar aqui com a prestação de contas. Mais uma vez, celebrei, tenho instrumentos, tenho os requisitos para celebrar, os instrumentos, quais são os requisitos, tenho os instrumentos jurídicos, formalizei a parceria, começou a executar, como é que presta contas? E essa prestação de contas vem requisitos, vem obrigações da OSC e vem obrigações por parte do órgão público para acompanhar essa prestação de contas, que é o monitoramento e a avaliação. Então, isso está dentro do artigo 63 ao artigo 72. Por fim, o capítulo 5º, que vai do artigo 73 ao artigo 88, que trata das responsabilidades e sanções. Responsabilidades e as sanções. O que é importante nós trabalharmos aqui? Primeiro, as responsabilidades tanto da organização da sociedade civil quanto do órgão público e principalmente entra nas responsabilidades para a decisão final da prestação de contas. A quem cabe? Sempre ao gestor da parceria, sempre ao gestor público. Sempre ao gestor público. Ele que cabe a decisão final sobre essa parceria. E ele pode delegar. Então, aqui o gestor público é o prefeito, no nosso caso, ele pode delegar uma única vez. A legislação admite. E também a questão das sanções. Nós temos duas formas de trabalhar as sanções. São elas, então, as sanções administrativas, que são aquelas sanções dadas do órgão público, e aqui a responsabilidade é do secretário, para o OSC, se ela não estiver cumprindo aquilo que foi pactuado lá nos termos. Então, se a OSC não estiver cumprindo, deve ter uma advertência, deve ter uma suspensão, isso tudo é feito pelo secretário. A legislação é clara, é o secretário que tem essa responsabilidade. Então, são as sanções administrativas. E, por fim, os atos de improbidade administrativa. Os atos de improbidade. Vejam que a Lei 13.019 foi lá e alterou a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, tratando como ato de improbidade administrativa quando não cumprindo as regras da Lei 13.019. Esses atos de improbidade administrativa são aplicados a quem? Aos servidores públicos e também aos representantes das OSCs, que nesse caso equiparam os seus servidores públicos, uma vez que estão utilizando de recursos públicos para desempenhar as suas atividades. Desta forma, é importante analisarmos esses procedimentos, principalmente quem tem as responsabilidades. Mediante pareceres, a decisão cabe ao gestor, a decisão cabe ao secretário. Tudo isso está aqui na legislação. Vejam, desta forma, nós entendemos de forma bastante resumida, é claro, como é que se estrutura a lei, para que, a partir de agora, a gente consiga, e vocês façam esse exercício, acompanhem as videoaulas com a legislação na mão para entrarem dentro desses artigos. Todas as nossas respostas precisam estar fundamentadas nos artigos da Lei 13.019. Acompanhe o vídeo, a nossa segunda unidade, a unidade 2, vai trabalhar na situação de que quando aplica ou quando não se aplica a 13.019, que está disposto aqui, no artigo 3º da Lei 13.019. Estamos começando a trabalhar agora com a legislação.